Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Este aqui é o livro do trimestre, não é a lição, mas é a mesma capa da lição, que está tratando sobre o Sermão do Monte, lição dos adultos. E tratando sobre o Sermão do Monte, temos que o tema do trimestre trata dos valores do reino de Deus, os valores do reino de Deus. E o subtema trata da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O Sermão do Monte está precisando ser lido por mim e por muita gente. Eu há pouco recebi uma ligação de um irmão me trazendo o resultado de uma reunião que houve ontem. E mesmo assim é como disse aquela questão de Jeremias 1:12. O que você está vendo? Aí Jeremias diz, eu estou vendo tal coisa. Aí Deus diz, muito bem, porque é assim que eu velo. Comentar com o irmão que tem gente que está lendo, mas não está entendendo o que está lendo. Então o Sermão do Monte traz-nos a ideia de sermos verdadeiros, de sermos sinceros, de não decidirmos para agradar A ou B, mas que as coisas sejam feitas conforme está realmente escrito. E nós estamos agora já diante da lição de número 9. Temos participado de extraordinárias aulas. Ontem nós tratamos sobre o sendo verdadeiros, falando sobre o dar esmolas. E o sendo verdadeiros divide-se em 3 partes: dar esmolas, orar e jejuar, com o detalhe de todos devem ser feitos em secreto. Quem dar a esmola tocando a trombeta, buscando alguma coisa, algum reconhecimento, diz que já recebeu seu galardão. Mas conforme está em Provérbios, me parece que 19:17, diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus, e Deus a seu tempo recompensará. Então, se alguém faz esse tipo de coisa, faça com verdade, faça com sinceridade, e que o objetivo seja realmente de ajudar, não dando com a mão e fazendo um selfie, tocando trombeta e etc. Na mesma linha está também as outras 2 partes, que é o orar e jejuar, que é o que vem na lição de número 9. A lição de número 9 traz o título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Por quê? Porque muitos oram e jejuam hoje, na atualidade, não como Jesus ensinou. Inclusive, esta abordagem que o Senhor Jesus faz e que nós discutiremos na lição da semana que vem, é uma abordagem para que alguém não peque orando ou jejuando. Aí você diz, meu Deus, como é que pode alguém pecar orando ou jejuando? Mas este é o objetivo. Porque Jesus diz bem assim, para evitar o problema. Olha, quando você orar, você entra no teu quarto e fala com teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Aí ali ele ensina a oração do Pai Nosso, que é um modelo. Eu volto até a dizer para os irmãos, estamos diante do Sermão do Monte e a oração do Pai Nosso não é para a igreja, é para os judeus. Porém a igreja foi estabelecida e nós aplicamos a oração do Pai Nosso. Mas se você observar bem a oração do Pai Nosso, diz bem assim, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Nós estamos falando do milênio, nós estamos falando da volta de Cristo. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então a oração do Pai Nosso, ela não foi para a igreja, mas hoje nós conseguimos adaptar os detalhes. E não deve ser repetida. O próprio texto vai nos ensinar, não useis de vãs repetições. Sabe, alguém vai fazer uma oração e acaba se transformando numa reza, numa repetição, né? Aí ora o Pai Nosso, aí depois ora o Pai Nosso, aí depois ora o Pai Nosso. E às vezes eu me encontro até com cristãos. Esses dias tinha um que é quase semideus e ele na oração, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Aí diante de uma multidão, por questões políticas, aí Pai Nosso que estás no céu. A oração do Pai Nosso é um modelo, é para você entender que o Pai Nosso, nosso Deus, está nos céus. E de igual modo também ele vem falando sobre o jejum, que o jejum deve ser feito não com aquela cara feia, com a roupa suja, com os dentes sem escovar, com remela no canto do olho, com aquela assim, aquele ar de não, normal, levanta, tome banho, escova os dentes, se ajeite, estabeleça um propósito, um motivo, leve aquilo diante de Deus. Deus fez a comida para o nosso bem, para o nosso proveito.
A comida é feita para nós, tudo que existe foi feito para nós, o ar foi feito para nós, a água foi feita para nós, a terra, tudo que existe foi feito para nós. Neste sentido, você deve dizer para Deus que aquilo que Deus nos dá de presente, você quer abdicar daquilo por um período, por um motivo, né? E lembrando que a própria Bíblia vai falar no sentido do jejum e da consagração, expandido um pouquinho, que se o motivo for consagração e a pessoa quiser se abster das obrigações conjugais, eu digo no sentido sexual, a pessoa deve entrar em contato, em consenso com a companheira ou com o companheiro para que aquilo haja consenso dos dois, porque se não houver o consenso da outra parte, não deve ser feito. É assim que a Bíblia ensina, não deve ser feito. E se fizer, não faça um período longo, faça uma coisa curta para que o diabo não tenha lugar, para que o diabo não tente e acabe caindo em tentação e a bênção do jejum acabe se tornando em maldição. E aí entra também o fator oração. Tudo dentro do seu devido limite, tudo dentro do seu momento. Então, nesta semana, aprenderemos a orar como Jesus nos ensinou. E aqui eu lembro dos momentos em que eu era adolescente e estava sentado junto no grupo e de repente o pastor começava a ensinar e eu aprendi com o pastor como é que deveria fazer a oração. E muitos não sabem orar, alguns dobram o joelho e não conseguem orar, não conseguem focar a mente, não sabem o que dizer em oração. E nesta semana, querendo Deus, nós entraremos nestes pormenores. Então isso nos deixa muito felizes pelo tema que a lição vem nos trazendo. Hoje, segunda-feira, nós estamos diante de uma leitura diária extensa. A leitura diária de hoje é extensa. Nós estaremos no livro dos reis, primeiro livro dos reis, nós estaremos no livro de Neemias e no livro de Daniel. Então nós vamos ler um versículo em Reis, um versículo em Neemias e vamos ler 2 versículos em Daniel, porque a leitura de Daniel é longa. Em 1 Reis nós vamos ler capítulo 8, versículo 47, vou repetir para você anotar. Primeiro livro dos reis, capítulo 8, versículo 47. Livro de Neemias, livro histórico de Neemias, capítulo 1, versículo 6. Em Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, versículos de 3 a 15. É a oração de Daniel, de 3 a 15. A epígrafe da leitura diz: a oração em forma de verdadeira confissão. A oração em forma de verdadeira confissão. Vamos então ao texto para nós compreendermos. Já vamos aprender que a oração ela deve ser feita com confissão. Depois eu vou explicar para vocês qual é a métrica da oração que eu aprendi quando eu era jovem, que eu vejo que fecha com a Bíblia Sagrada. A nossa leitura começa em Reis e cronologicamente o texto não deveria ser primeiro Reis, depois Neemias e depois Daniel. Na ordem que está na Bíblia é assim: primeiro está o livro dos reis, depois está o livro de Neemias e depois está o livro de Daniel. Mas a cronologia correta é a leitura em Reis, a leitura em Daniel e a leitura em Neemias, porque Neemias é uma leitura no sentido do povo já estar retornando do cativeiro, enquanto Daniel está dentro do cativeiro e o retorno veio depois da oração de Daniel, e enquanto Reis é antes do povo ir para o cativeiro. Muito bem, vamos ler o texto porque é longo e a gente precisa explicar alguma coisa. A oração em forma de verdadeira confissão. Primeiro livro dos reis, fazendo leitura na versão Almeida Revista e Corrigida, na Bíblia do Culto. Primeiro livro dos reis, capítulo 8, versículo 47. Diz assim o texto: trata da oração de Salomão quando Salomão estava inaugurando o templo. Salomão estava inaugurando o templo e Salomão orou a Deus. E na oração Salomão diz assim, depois a gente vai discorrer mais sobre isso aí, porque senão desvirtua do ponto aqui. E na terra onde forem levados em cativeiro, é como se já fosse uma profecia que o povo seria levado em cativeiro. Esse aqui é aquele mesmo contexto que Salomão diz: ó Senhor, se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, aí Deus dá uma resposta. Então essa daqui é aquela oração. E versículo 47 de 1 Reis 8: na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e
perversamente obramos e cometemos iniquidade. Ou seja, aqui está a confissão. Senhor, quando teu povo lá confessar a ti os seus pecados, aí vem a sequência, ouve, restaura e etc. Mas a oração de Salomão começa já com uma confissão prévia do povo, dando ao povo o sentido. Vamos ler então em Neemias. Volto a dizer, deveria ser Daniel e depois Neemias, mas vamos ler na forma que está aqui. Neemias já está no cativeiro, no final do cativeiro. É aquele momento em que Neemias recebe notícias de Jerusalém e Neemias fica triste e vai diante do rei, e o rei então diz: o que é que está acontecendo? E Neemias foi orar para poder dar uma resposta ao rei. E na oração que Neemias faz ao rei, nós encontramos estes versículos, onde leremos somente o versículo 6. Livro histórico de Neemias, capítulo 1, versículo 6. Neemias está orando, naquele momento, já estão com 70 anos de cativeiro aproximadamente. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração de teu servo. Eu estou clamando a ti, Senhor, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Eu estou orando a ti constantemente, pelos filhos de Israel, uma oração direcionada, Eu estou orando pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados, o objetivo é mostrar que a oração deve ser com confissão, pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Ele fazia parte dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Eu, minha família, todos nós estamos em situação de pecado diante de ti, disse Neemias na sua oração, confessando. Aí Daniel, no capítulo de número 9, a partir do versículo 3, Daniel diz... A leitura é do 3 ao 15, mas eu vou ler só o versículo 3 e o versículo 4, para que a leitura fique extensa, senão a gente toma muito tempo aqui nessa pequena reflexão. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Daniel 9 e 3, ao Senhor Deus, para o buscar com oração e com rogos, com jejum, saco e cinza. Eu me dirigi ao Senhor com toda humildade, com toda a humilhação possível. E orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que o amam e guardam os teus mandamentos. E aí Daniel agora discorre. No versículo 5 ele começa dizendo: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, e apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aí ele continua, e é uma confissão que ele vai fazendo na sua oração. Eu já tive a oportunidade, eu costumo dizer privilégio, mas isso não é privilégio, é só oportunidade, de ouvir alguém dizendo que se a oração não for feita de joelho, a oração não tem efeito. Alguém diz: só este problema só resolve se tiver de joelho. E outros que só aceitam a oração se for na sua presença, se eles o verem, se eles prestarem atenção. Jesus está ensinando no Sermão do Monte acerca da oração justamente para dizer que não faz sentido, não tem efeito aquelas orações que são públicas para se apresentar. Está um costume muito grande hoje da pessoa, em vez de ir orar secretamente e orar por alguém que está precisando, ele pega o telefone, cria uma lista de transmissão e lá coloca: estou orando por você. Aí na lista tem inúmeros números, muitos, ele vai lá, dá um clique e a pessoa lá recebe a mensagem: estou orando por você, às vezes 2 da manhã, às vezes 6, tal. Olha, se estiver orando, a ideia é muito boa, parabéns, está cumprindo o desiderato, é uma obrigação. Paulo diz: é uma obrigação imposta, e ai de mim se não fizer isso. Ele falava quanto à pregação do evangelho, e eu falo sobre a oração, porque obreiros realmente têm a obrigação, dentro do seu ofício, dentro da sua função, ele tem a obrigação de orar. Mas não tem momento nenhum o apoio bíblico de orar e ficar tocando trombeta, de orar e ficar anunciando. Se está orando por alguém, ore. Não precisa mandar mensagem, ore, deixa a pessoa ser abençoada.
E se a pessoa for abençoada, não é mérito seu, é mérito de Deus que está abençoando ela. Você simplesmente orou. Eu certa vez falei sobre um vaso e disse, qual é o mérito? É do vaso ou da unção que está dentro? O mérito é de quem colocou a unção lá dentro, gente. Não é do vaso, não. Sendo assim, a oração ela deve ser constante, conforme diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:17. Você tem que orar todo o tempo. E como é que você ora todo o tempo comendo? Ora em espírito. Como é que você ora todo o tempo jejuando? Ora em espírito. Como é que você ora todo o tempo tomando banho? Jejuando não, dirigindo, ora em espírito. Como é que você ora todo o tempo tomando banho? Ora em espírito. Então a nossa vida deve ser de constante oração. Quem convive comigo sabe que eu tenho um costume de vez em quando eu digo, graças a Deus, glória a Deus. É porque às vezes eu estou numa situação que eu estou vendo que vai acontecer algo e eu estou ali clamando, Deus, tenha misericórdia. Deus, Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia, me ajuda, me auxilia, me orienta. E aí é onde vem o motivo da nossa vitória, que alguns não entendem, mas eu me considero alguém vitorioso, porque algo que eu não posso deixar é a oração, especificamente para me orientar, para que Deus me oriente naquelas horas de tomar decisões difíceis. E eu louvo a Deus que as decisões que eu tenho tomado têm sido acertadas. Sendo assim, nós vamos estudar esta semana sobre a oração e o jejum, como Jesus ensinou, não como os escribas e os fariseus. Legal, né? Aguarda aí que tem mais aí na próxima semana, porque o tempo está ficando extenso ali. Fiquem todos na paz do Senhor. Compartilha esse conteúdo, tá? Comente, curta. Se você recebeu e assistiu, é porque você gostou. Então se inscreve aí no canal, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.